Bom, agora para o segundo bloco, dados estatísticos, chamo Diego Centelhas. Formado em administração e empresas pelo Mackenzie e também em marketing pela SPM. Pós-graduado em derivados financeiros pela BMF. Há 3 anos assumiu a diretoria financeira e comercial da PROS, que é uma empresa de projetos de engenharia com 15 anos de mercado. Atua no segmento de varejo, corporativo e projetos especiais, atuando em todas as disciplinas e projetos complementares. Diego vai falar sobre o que dá certo e o que dá errado, projetos integrados. A redução de custos no processo de expansão. Obrigado, Ronald. Yara, eu fiquei muito feliz porque eu fico falando essas coisas para a pessoa, eu vejo que eu não sou o único louco aqui. Bom, gente, só para situar todo mundo, a PROS é uma empresa de projetos complementares. Nós atuamos em todas as áreas da engenharia, então elétrica, hidráulica, estrutura metálica, ar-condicionado, exaustão e combate a incêndio, e nós já entregamos todo esse pacote compatibilizado ao cliente. Tá? A empresa tem 15 anos e essas disciplinas foram se agregando aos poucos, justamente por a gente perceber essa necessidade do mercado e já evitar uma série de situações que, como a Yara colocou, interferências em obra, coisas que acabam custando o cliente um horror depois da obra. Eu queria quebrar uma notícia aqui. A gente acabou de fechar uma fusão com a Boma em Passa. Agora a gente é PROS Boma. Na verdade, o nome não foi fechado, mas a parceria foi assinada. A Boma, ela é a terceira empresa líder na Europa em projetos de engenharia. Ela é responsável pela grande maioria dos landmarks que a gente conhece, principalmente na Espanha. Então a gente tem a Torre Agbar, toda a Vila Olímpica de Barcelona, a Marina Real. E a gente está muito feliz, depois de alguns meses de namoro, aí, a gente conseguir fechar essa parceria para trabalhar em outros mercados e projetos muito mais interessantes, né? Mas voltando para o varejo. Como a Yara colocou, a gente tem uma série de caminhos que podem chegar até o produto final, que é a obra entregue para o cliente ou para o franqueado. Tá? A gente tem alguns pontos básicos que tem que ser passados, que sem algum deles, a coisa não funciona. Então, coisas necessárias. Projeto de arquitetura, projeto de engenharia e obra. Eu queria frisar aqui também, a gente podia colocar uma coisa que é importantíssima no começo, que é o levantamento cadastral. 90% dos problemas que a gente vê em obra são completamente desnecessários se fossem feito um levantamento cadastral com qualidade. E ninguém faz o levantamento cadastral. É fato. O nosso mercado não realiza a peça, digamos assim, inicial, a pedra base para a realização de qualquer loja. Então, vamos dizer assim, o projeto chega para a mão do arquiteto para ele fazer, sem que ele saiba as medidas reais da loja, né? Então, vocês imaginam como é que é para o arquiteto desenvolver um projeto que ele não tem as medidas reais da loja. Muitas vezes ele não sabe que isso, principalmente em shoppings, que passa uma viga no meio da loja. Então, os projetos acabam sendo refeitos N vezes, atraso, custos para o cliente, porque a gente não pensa nessa pedra fundamental. Tá? A gente sempre tenta bater nessa tecla com os clientes, mas é uma coisa que, infelizmente, demora um pouco para cair. Mas o que eu queria falar é que não existe fórmula mágica. Existem clientes que, e vamos tentar limitar aqui falando só de franqueadores, que eles não atuam com gerenciadora, eles próprios têm esse gerenciamento interno do processo. Tá? Existem clientes em que fazem só... e mesmo sem gerenciador, o processo sai muito bom. Tem clientes que fazem só gerenciamento de projetos e dá certo para eles. Tem clientes que fazem só gerenciamento de engenharia e obra e dá certo. E tem clientes que fazem um gerenciamento de tudo. É muito importante ressaltar que é realmente uma coisa tailor-made. O que funciona para um franqueador, para um varejista, não funciona para o outro. As necessidades são muito específicas. Então, a gente precisa sempre buscar a solução que funciona para aquele cliente.
E, infelizmente, é um processo de tentativa e erro. A gente vê clientes que trocam de fornecedores N vezes e até achar sua fórmula mágica, e quando acham, ficam com ela porque é o que funciona para eles. Não existe assim, isso funciona para vestuário, não funciona para beleza. Não. É uma coisa mutável e é muito importante cada varejista, independente do seu tamanho, buscar essa fórmula mágica, né? O importante, a gente sempre fala, é estar repensando o seu processo, como ele pode ser melhor. Porque, com certeza, o processo de nenhum varejista é perfeito. Sempre dá para a gente conseguir dar um passo a mais, buscar uma interação maior e chegar num resultado mais próximo do ideal, que hoje em dia, e acho que sempre, foi custo. Né? Prazo vira custo. O que importa, no final das contas, é quanto custou essa obra. Um dia a mais que a obra atrasa, é um dia a menos da loja inaugurada, menos dinheiro entrando. Então, como eu faço para esse processo sair menos custoso e mais rápido, sem destruir a minha indústria, sem acabar com os meus fornecedores, deixando eles em posições de não quererem trabalhar mais comigo, né? Que é, infelizmente, uma coisa que é muito, muito comum. Como o Ronald falou, eu vim do mercado financeiro, me criei lá dentro. E a primeira coisa, quando eu assumi a PROS, foi tentar entender o meu mercado, né? Tentar buscar informações, buscar números para entender o que acontece, como funciona, quem são os players, quanto gira esse mercado. E o que eu encontrei é que não existe informação praticamente nenhuma sobre o varejo. A gente não consegue nem ter um dado fiel de quantos shoppings vão inaugurar no próximo ano, né? É uma loucura, mas é o setor que a gente trabalha. Então, o que eu fiz? Dado que eu precisava desse conhecimento, eu comecei a compilar meus dados. Eu comecei a criar uma população, uma amostra, para eu conseguir, depois de um tempo, tirar conclusões em cima disso. Tá? Então, essa informação que eu vou mostrar para vocês, ela é muito empírica. Tá? Ela é uma informação baseada no que a PROS recolheu de informação do mercado. Não se baseia pode não estar 100% correta, tá? Como eu disse, é uma amostra dentro do mercado. Então, ela se baseia na nossa experiência, nas lojas que nós realizamos. Então, não se você olhar um número que te assuste muito, pode ser que eu não trabalhei com você, então não fique, a coisa não seja real para você, mas eu acho que é uma amostra muito significativa e dá para traçar um panorama básico de como está funcionando o nosso mercado. Bom, população, lojas comerciais nos quais a PROS realizou projetos. Excluindo lojas genéricas. O que são lojas genéricas? Lojas não de cadeia. Porque muitas vezes a gente faz uma multimarca em algum shopping mais afastado, em que a pessoa simplesmente não tem conhecimento nenhum, então o processo é muito mais moroso, é muito mais desorganizado. Então a gente quis retirar essa informação da nossa população para a gente não sujar o nosso dado final, né? A gente ter um dado mais fidedigno no final. Amostra. A PROS realizou 2.248 lojas em 3 anos. Então, desde que eu comecei a compilar esses dados, a gente realizou esse número de lojas em 322 shoppings e centros comerciais para 197 clientes. Tá? Eu não lembro a conta direito de cabeça, mas dá mais alguma coisa, mais ou menos 60 lojas por mês, como todos nós conhecemos aqueles momentos de pico do nosso mercado, em que ninguém tem fim de semana e você faz 3 vezes o que você está acostumado a fazer num mês normal. Bom, atributos da amostra qualitativos. 22% de lojas próprias, isso seja de franqueados que têm lojas próprias e franquias, ou de varejistas que não têm franquias. Tá? E 78% de franquias. Ou seja, o grosso da nossa amostra, 3/4 da nossa amostra é de franqueados. Então, é a resposta que a gente tem de franqueados para a situação do mercado.
Satisfação. Esse é um dado que é um pouco empírico, mas a gente começou a somar quais clientes não viram assim, não ficaram extremamente aborrecidos, não passaram por períodos traumáticos no seu processo de expansão, né? Botando na cabeça aqui que a gente está falando muito de franqueados, tá? 3/4 da nossa amostra são franqueados. 27% dos nossos lojistas ficaram satisfeitos com 500 lojas. 72% dos nossos lojistas ficaram insatisfeitos com o processo de expansão deles. Tá? Então, pensando no processo como todo, desde a arquitetura, projetos de engenharia, execução de obra, gerenciamento, 72% não ficou feliz. Então, assim, como indústria, como mercado, como prestador de serviços para esse mercado, Houston, a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? E 6% de lojas devolvidas ou fechadas. Tá? Isso é um dado bem pesado, é um dado assim, um pouco assustador. 134 lojas que nós realizamos projeto em 3 anos foram devolvidas para o franqueador. Só que com 2 vieses. Somente para franquias, né? Então, franqueados que devolveram a loja para o seu franqueador. Segundo viés, considerar alguma porcentagem que a gente não tem como aferir, dentro desses 6%, de insatisfação devido a fraco retorno financeiro. Então tem uma parcela aí dentro que são de lojas devolvidas por causa do que realmente a franquia não se pagou como deveria, como foi vendida pelo franqueador. Bom, aqui, dado esse cenário, tá, gente, eu quero que vocês mantenham isso aqui, principalmente esses 2 números em mente, enquanto eu passar pelos cases. Eu quero mostrar 6 cases para vocês de o que está dando errado no processo de expansão do varejo para alguns dos nossos clientes. Tá? São cases que 5 deles são só em 2012 e 1 é do ano passado. Então, eu queria muito bater nessa tecla porque a gente tem visto uma deterioração do processo. A gente não está vendo, no geral, pensando no mercado, a gente não está vendo o cliente ficar mais satisfeito. A gente não está vendo as coisas melhorarem no sentido de menos problemas, de prazos mais curtos, custos mais curtos. Muito pelo contrário, infelizmente, 2012, eu não sei porquê, se é o calendário maia, está tendo alguma interferência aí, mas a gente está percebendo uma degradação grande da relação cliente-indústria. Tá? Então vamos lá. Eu queria só fazer um pequeno disclaimer aqui, que são casos reais, é lógico que eu omiti o nome das empresas. Então, por favor, se alguém se identificar algum cliente se identificar nesse caso, eu já digo de cara, porque olhando quem está aqui, provavelmente não é você, mas não se sinta, digamos assim, colocado no spotlight, porque a ideia não é essa. A ideia é justamente a gente trazer situações recorrentes para mostrar o que tem acontecido com diversos clientes e também não só com clientes, com problemas nossos da indústria, para a gente tentar juntos pensar em soluções para deixar todo mundo mais contente com o processo. Tá? Então, por favor, não se sintam atacados ou mal de nenhuma forma, porque o intuito não é esse. Tá? Vamos começar com um caso que é uma grande franquia de fast food, uma das maiores do Brasil, com certeza uma com um dos processos de expansão mais agressivos no Brasil. Nós fizemos 120 lojas para esse cliente em 1 ano. Tá? Foi assim, um processo muito puxado, muita coisa. E fast food, né, gente? A gente sabe que o número de problemas, interferências num projeto de fast food é exponencial se você comparar com um projeto de vestuário. Tá?
Qual era o problema dessa empresa? Para 120 lojas, ela tinha um processo de gerenciamento interno, ela tinha 2 funcionários. Então, 2 funcionários cuidavam de 120 lojas por ano. E um desses funcionários, ele era técnico em edificações e o outro era um engenheiro. Esse processo foi extremamente traumático. Nós acabamos demitindo esse cliente, eu estou falando agora do ponto de vista PROS, tá? Nós acabamos demitindo esse cliente por desgaste emocional, desgaste profissional, e simplesmente porque eles não conseguiam arrumar o processo deles. Só que eu queria fazer um paralelo aqui. Pensem no retorno financeiro, né, principalmente aqui, nosso pessoal de projeto, de 120 lojas num ano. É um retorno muito considerável para qualquer escritório de projetos. Tá? É um osso difícil de largar. Mas chega num ponto em que simplesmente a coisa se torna totalmente insustentável. Eu lembro de uma loja dessa, em Goiás, que nós chegamos na revisão 12 do projeto. E não é brincadeira, é pegar o nosso projeto 12 vezes, jogar no lixo, até sair a versão final. Né? E do lado do cliente, o custo das lojas ele era 30% superior ao que o franqueador vendia para o franqueado. Então, se a obra custava, se o franqueador dava uma estimativa de R$500 mil para a obra para o franqueado, essa obra custava no mínimo 650. Tá? Com casos assim, estourando, teve uma obra dessa que bateu quase R$1 milhão. Então, como cliente, como que você justifica isso para o seu franqueado? Você fala, bom, eu estou te custando R$150 mil a mais, porque eu tenho 2 funcionários, eu não quero contratar uma gerenciadora, eu não quero pôr uma pessoa capacitada. Eu assim, não sou cliente, mas eu penso o quão difícil seria chegar para o meu cliente e falar, escuta, tira mais R$150 mil do seu bolso, porque a gente errou. Né? A gente errou, e a gente errou muito. Mais de 80% dos franqueados dessa rede ficavam infelizes com o processo de expansão. Não com a franquia em si, quando a franquia estava em operação, porque o retorno financeiro dessa franquia é muito atrativo. Mas o estresse do processo de expansão era uma coisa assim que eu já tive franqueados no escritório aos gritos, literalmente batendo mão na mesa aos gritos comigo, e já tive franqueado chorando. Então, gente, é uma coisa completamente desnecessária. Se você tiver uma equipe mínima, ou se você contratar uma gerenciadora, completamente inteligível você pensar num processo dessa forma. Tá? E esse processo funciona assim até hoje. Tá? A gente demitiu esse cliente ano passado, e até hoje o processo dele funciona assim. Eu não sei com quem que ele está trabalhando, mas, sinceramente, eu tenho dó da pessoa com quem ele está trabalhando. Outro case. Esse aqui, a gente lida com um pouquinho da nossa indústria. Tá? Um escritório de arquitetura de renome no varejo, com ampla experiência, e o cliente, um dos maiores varejistas de vestuário que a gente tem. Um daqueles clientes que você olha e fala, putz, eu quero trabalhar com esse cara. Esse é um cliente que eu quero no meu portfólio. O que acontece? Existe uma sobreposição de responsabilidades, que é justamente o que a Yara estava falando. Quem é o dono dessa bola? Né? Como que esse processo está organizado? Existe uma sobreposição de responsabilidades da gerenciadora e da arquitetura. Então, eu não sei se o cliente não quis deixar no escopo da gerenciadora a gestão dos projetos de engenharia, ou para cortar custo, ou se isso foi, eu acredito nisso, isso foi empurrado abaixo do projeto do escritório de arquitetura. O que acontece? O escritório de arquitetura, ele é um escritório de arquitetura. Ele não é uma gerenciadora. Né? Ele não se vende como isso, e eu aposto que ele não está feliz com essa atribuição que foi dada para ele. Então, ele não tem experiência em gerenciamento. Tá? Ele não tem equipe para isso.
Ele não foi... Foi realmente um processo que foi empurrado para ele no sentido de tipo, ou você, para trabalhar comigo, você faz isso. Tudo bem, se o escritório de arquitetura compra essa briga, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Os projetos foram enviados errados para a obra. Uma parte da loja, e essas lojas são grandes, tá? São lojas de mais de 1.000 metros, foram executados errados até que se brecou o processo. O que aconteceu? O cronograma foi dobrado, a gente está na 5ª revisão desse projeto, esse problema ainda não acabou, não vai inaugurar no prazo, isso já é um fato, tá? E foi feita uma renegociação total com fornecedores. Então, eu como indústria, pergunto, o fato de não ter sido colocado no escopo da gerenciadora, ela gerenciar o projeto complementar, valeu esse custo de dobrar o cronograma? Eu não consigo ver como valeu. Assim, o que você ia pagar para a gerenciadora custou 2 vezes o cronograma numa loja de mais de 1.000 metros. Agora, a loja não inaugurando no prazo, quanto que isso não custa em receita para o cliente? Né? É fácil, né? É uma conta bem de padeiro mesmo. Então, gente, são problemas básicos, né? Essa sobreposição de responsabilidade é uma coisa que a gente tem visto muito no mercado. Muito no mercado. Eu não vejo problema nenhum em ser gerenciado por um escritório de arquitetura. Eu acho ótimo quando o escritório de arquitetura tem capacidade para isso. Só que, infelizmente, muitas vezes não. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Cases indústria e cliente. Um dos maiores varejistas de vestuário do Brasil. Lojas de 800 a 2.500 metros. Esse cliente tem 2 gerenciadoras. Não existe nenhuma reunião para discutir projeto. Você recebe o ok do cliente, a arquitetura, e é justamente valendo, corre, faz seu projeto. Você tem alguma dúvida, existe uma sincera má vontade em discutir. Não existe um gerenciamento desses projetos, mesmo com 2 gerenciadoras no processo. Então, é assim, entregue. Você tem o seu prazo, entregue o projeto, e se você zela pela qualidade do seu produto, do seu projeto, você vai ter um problema, porque você quer fazer a coisa direito, né? Você não quer entregar qualquer coisa. Então, a gente entregou. O que aconteceu? O processo do projeto está atrasado em mais de 3 meses, porque é lógico que a gente teve N revisões nesse projeto. Atraso no início da obra, o cliente se sentiu lesado porque o projeto não foi na qualidade que ele queria, só que simplesmente o cliente, principalmente as gerenciadoras, nesse caso eu acho que o cliente não tem ciência total do processo, o cliente se sentiu lesado, então ele cortou o pagamento de todos os fornecedores. Então, daí eu te pergunto, qual é a motivação que um escritório de projetos, tanto arquitetura quanto engenharia, tem de refazer a 7ª revisão do projeto, se ele não está sendo pago e ele sabe que o processo não está andando? Né? É um problema sério. A empresa foi marcada com uma cliente. A gente recebeu essa semana um pedido novo de projetos para outra loja dessa cliente, a gente passou para frente. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? E, infelizmente, gente, de novo, pensem no retorno financeiro. Olha o tamanho da loja. Né? Bom, vamos lá. Franquia média de fast food. Problema, gerenciamento inexistente, sobreposição com arquitetura novamente. Revisões de arquitetura não eram passadas aos complementares, ou seja, a gente fazia os nossos projetos em cima de uma base completamente errada. Resultado, esse foi um caso muito, muito marcante. Obra paralisada, o custo de reparar a obra era impraticável, custava praticamente 2 obras a obra desse cliente, para ele conseguir refazer o que estava errado. O franqueado devolveu a franquia e o franqueador teve a sorte que o franqueado era um dos maiores escritórios de advocacia de Minas Gerais. Então, ele tomou uma bela ação judicial contra, e a gente, infelizmente, está vinculado, eu vou ter que ainda me pronunciar nessa ação
infelizmente, para conseguir resolver esse imbróglio aqui. Então, assim, gente, existem repercussões, né? Não adianta você ir, e aqui eu queria só ressaltar que a arquiteta não era um escritório de arquitetura, era uma arquiteta, digamos assim, freelancer, que ela não tinha nenhuma capacidade de gerir um processo desse. Era uma pessoa assim que fazia um projeto muito bom, aliás, um projeto muito limpo, mas ela não era uma gerenciadora, ela era uma pessoa que trabalhava na casa dela, né? E deu no que deu. Tá? Esse aqui é só para frisar realmente o ponto do levantamento técnico. Nova marca de beleza de um grande varejista segmento de saúde. Expectativa de 28 lojas agora em 2012. Problema, não era realizado o levantamento técnico prévio a fechar os pontos de rua. O que aconteceu? Ia lá, puta, esse ponto é legal. Assina, fecha logo, vão embora. Foram alugados pontos condenados, literalmente condenados, de ter que demolir o prédio. Custo para passar o ponto para frente, porque aquilo não servia para nada. Imensos, porque ninguém quer comprar um prédio condenado, né? Ninguém quer fechar um contrato num prédio condenado. O cronograma dessa rede ficou inexistente, e eles tinham expectativa de 28 lojas. Você imagina a indústria ter produzido produtos para vender em 28 lojas nesse ano. Até hoje eles não conseguiram inaugurar nenhuma. Então, o que mais me preocupa é assim, imagina o estoque desse pessoal, né? Aonde que eles estão enfiando tanto produto? Né? É uma coisa assustadora. E aqui, eu acho que é o nosso último case, um dos maiores varejistas do Brasil, arquitetura e gerenciamento de projetos no mesmo escritório. O que acontece aqui? Foi contratado um escritório totalmente fora do nicho para fazer essas obras. É um escritório que é muito bom, um escritório de renome incrível em decoração. Tá? E é realmente assim, um pessoal que tem um nome incrível, mas é em decoração. E pensem nisso aqui, maiores varejistas do Brasil. Muito grandes, muito grandes, muito grandes. Totalmente fora do nicho. O que aconteceu? O projeto que deveria demorar 1 mês e meio, demorou 4. Agora você me fala, uma loja gigantesca com 4 meses de projeto, quando você tinha que ter 1 e-mail. Qual é o custo disso, gente? Qual é o custo desse atraso de cronograma? A obra está atrasada em 3 meses, já foi dado como prejuízo, aquela loja vai demorar anos para se pagar, e o desgaste emocional muito pesado, porque eu fui chamado, eu geralmente não frequento reuniões de projeto, eu fui chamado numa reunião de projeto porque o Júlio, que é o nosso coordenador que estava cuidando dessa loja, ele falou ele precisava de ajuda porque a menina que era a pessoa de gerenciamento desse escritório de arquitetura, ela estava sendo tão batida no processo que a menina, quase toda a reunião, saía quase a prantos. Porque ela não tinha capacidade, não era a formação dela, o nicho dela não é esse, e deu no que deu. Agora eu pergunto, de novo, valeu o custo? Né? Imagina assim, imagina o estresse que isso gerou, a falta de vontade que se tem em pegar um projeto desse de novo. É muito grande, é muito grande. A gente repensa tudo, né? Bom, gente, esses são assim situações muito recorrentes, são pontos que a gente vê que acontecem. Eu não queria falar semanalmente, mas são semanalmente. A gente vê casos novos desses semanalmente. E eu queria trazer isso à tona, tá? Eu sei que eu estou pondo um pouco o dedo na ferida, mas é para ser um pouco polêmico mesmo, porque, gente, isso precisa acabar. Né? A gente precisa cortar aqueles 72% para um número muito menor. Né? E eu tenho total ciência que tanto o cliente quanto a indústria é o maior interesse deles. É o meu maior interesse. Né? Eu não quero ter que ser chamado numa reunião de novo para acudir porque as pessoas estão quase saindo na mão na reunião por causa de um processo totalmente falho. Tá?
Infelizmente, a gente tinha chamado 2 palestrantes aqui para mostrar, 2 varejistas para mostrar o processo deles, que eu acho que é um processo muito sadio, mas, infelizmente, por razões muito diferentes, os 2 tiveram que cancelar em cima da hora. Então, eu queria mostrar para vocês o que eu acho que dá certo. Tá? Prazos reais. A gente tem que trabalhar com prazos que funcionem e que realmente sejam factíveis. Eu já fiz loja de 2.000 metros em 5 dias úteis, todos os projetos. E é uma loucura. Não tem como um produto desse sair com qualidade. Assim, é simplesmente porque o cliente chega e fala para você, não, você vai ter 25 dias. Daí ele te liga no dia seguinte, ok, você tem 5, corre. Gente, onde foi o erro do planejamento prévio, né, para chegar numa situação extrema dessa? Então, assim, se você quer a sua obra mais barata no prazo, a gente precisa trabalhar com prazos reais. E nós, indústrias, precisamos passar prazos reais para os nossos clientes. Então, essa é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. Eu não prometo que eu não posso fazer nem por um dia. Se a gente atrasa, é porque aconteceu alguma coisa muito grande no meio do processo. Tá? Posicionamento. Eu adoro isso daqui. Se alguém já viu isso aqui num piano, num restaurante também, eu acho genial. Não faça o que você não está capacitado. Tá? Indústria. Gente, não vamos assumir responsabilidades que nós não podemos. Eu jamais vou pegar para fazer um gerenciamento de obra. Eu não sei o que acontece ali no sentido do dia a dia. Então, eu não vou me meter nisso porque vai dar errado. Vai dar errado, eu vou me queimar com o meu cliente me queima com outro cliente, vira aquela bola de neve super desagradável. Então, assim, eu acho que para a indústria a gente tem que também dar um break no cliente e falar, escuta, eu sou arquitetura, por que você... às vezes é difícil dar esse passo para falar um pouco mais honestamente com o cliente e chegar e falar, escuta, por que você está me atribuindo coisas que não são do meu escopo? Por que você está querendo me empurrar isso? Né? É difícil chegar nesse nível de honestidade, nesse nível de... Né? A gente sempre fica com aquele medo do cliente se sentir ferido, de perder o cliente. Mas, gente, a gente está chegando numa situação insustentável. Né? 72% de gente falando, ok, não está funcionando. Simbiose. A gente é um processo. Né? Então, eu não funciono sem arquitetura, eu não funciono sem o cliente, eu não funciono sem a obra, da mesma forma que o cliente não funciona sem a arquitetura, não funciona sem mim, não funciona sem a gerenciadora, não funciona sem a obra. Então, a gente precisa tomar uma atitude de parar de querer se canibalizar. Né? Essa questão de vamos pular etapas. Se o relógio não funciona como deveria, né, se as engrenagens não estão certinhas, todos vão sofrer. Não vou ser eu, não vai ser só o cliente, todo mundo vai sofrer. Né? E é isso, gente. Obrigado pelo tempo. Desculpa por ter sido um pouco enfático, tá? Mas é que realmente a gente vê a situação se deteriorando um pouco e eu queria muito jogar isso no Out in the Open para todo mundo, para a gente, como indústria e como clientes, pensarmos juntos em soluções eficientes. Certo? Obrigado.